esteja assistindo o vídeo. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do ALEC Entrevista. Dessa vez tenho a honra e a felicidade de entrevistar a professora Karina. Então, em primeiro momento, estarei apresentando o seu currículo ao nosso público, para que conheça um pouco mais sua trajetória. Em segundo momento, eu convido a senhora para também se apresentar, falar um pouco sobre suas pesquisas em andamento e os grupos que a senhora qual lidera. Então, a professora Karina Marques Duarte é professora adjunta da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutora em literatura comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em literatura portuguesa e luso-africana e graduada em licenciatura em letras português e espanhol pela mesma instituição. Professor permanente do programa de pós-graduação em letras do Campo Três Lagoas, atua na linha de pesquisa historiografia literária, recepção e crítica, é líder do grupo de pesquisa literatura e tempos sombrios, que tem por foco o estudo de prosa e de poesia. As literaturas de língua portuguesa produzidas em épocas de opressão, de violência, de guerras, de autoritarismo e de desespero, com ênfase em produção literária do século XX e XXI. Desde 2003 atuou como professora, com experiência em todos os níveis de educação básica. Atuou ainda em cursos preparatórios para concurso e como professora estagiária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ministrou módulos das seguintes disciplinas: Literatura Portuguesa 1, Literatura Portuguesa 3, Literaturas Africanas e Literatura Comparada. Realizou estágio de pós-doutorado em Literaturas Africanas e Língua Portuguesa no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua como pesquisador nos ciclos de pesquisas e participa do grupo de pesquisa Literatura e Vida da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e o grupo de pesquisa em tempos sombrios, ao qual ela lidera atualmente. Professora, nesse momento, lhe deixo à disposição para falar um pouco mais sobre ti, sobre o grupo de pesquisa qual a senhora lidera. Então, por favor, seja muito bem-vindo ao ALEC Entrevista. Muito obrigada, Antônio. Boa tarde, boa noite, bom dia aos que nos assistem agora e aos que assistirão mais tarde, amanhã, em outro dia. Para mim é uma honra, uma grande alegria estar aqui participando deste projeto, mais um projeto do LALAEC, um grupo de pesquisa tradicional já e que vem desempenhando um papel muito importante. Então, eu, ao mesmo tempo que agradeço pela oportunidade de vir aqui e falar um pouco a respeito dos projetos que eu desenvolvo, do grupo de pesquisas que lidero, eu também agradeço a oportunidade e, ao mesmo tempo, parabenizo esse grupo pelo importante trabalho que vem desenvolvendo aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, Antônio, então, o Antônio já me apresentou, sou professora Karina, estou na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desde 2018, portanto, estou em início de carreira, 6 anos é início de carreira, me parece, né? Mas já tenho alguma bagagem acumulada nesse período, uma bagagem interessante, me parece. Antônio, eu vou pedir que tu passe para o segundo slide. Sim, claro. Que aí eu vou falar um pouquinho a respeito do grupo de pesquisa. Só o anterior. Sim, tá, Regan. Aí, perfeito. Obrigada, Antônio. Pode deixar assim. Então, eu estou na universidade desde 2018, e aqui na universidade, na graduação, eu tenho ministrado todas as disciplinas da área de literatura portuguesa, o que inclui literatura portuguesa 1, 2, 3, 4, né? Nós temos 4 disciplinas de literatura portuguesa. E na última mudança, na mudança mais recente que fizemos no PPC do curso de letras, dos cursos de letras, né? Letras português e inglês e letras português e espanhol, incluímos uma disciplina obrigatória de literaturas africanas de língua portuguesa. E há uma optativa. Então, nós temos 2 disciplinas de literaturas africanas de língua portuguesa, a Literaturas Africanas de Língua Portuguesa 1, que é obrigatória, e a 2 é optativa no curso. Tá? Depois eu volto nesse assunto e falo da importância das literaturas africanas de língua portuguesa, que é, digamos assim, a segunda parte da minha formação, a formação que veio comigo depois do doutorado, né, que foi a partir do estágio pós-doutoral. Pois bem, além dessas disciplinas, eu ministro as disciplinas Fundamentos do Ensino de Literatura e Prática de Ensino de Literatura. E ainda esse ano comecei a ministrar na graduação a disciplina Literatura Comparada. Aqui também é uma disciplina que, naturalmente, conforme o Antônio
vocês puderam perceber, a partir da leitura que o Antônio fez, faz parte da minha formação, haja vista que fiz doutorado em literatura comparada. Pois bem, então, desde 2018, trabalho na graduação. Mais tarde, em 2022, passei a trabalhar na pós-graduação, no programa de pós-graduação em letras de Três Lagoas, e no programa de pós-graduação eu venho ministrando 2 disciplinas, normalmente 2 disciplinas, uma delas é literatura comparada e a outra eu ministrei em 2 oportunidades, tópicos especiais, identidade e resistência nas literaturas, na narrativa em língua portuguesa. E aí é onde eu coloco uma ênfase nas literaturas africanas de língua portuguesa e, claro, na literatura portuguesa, que são as minhas áreas de formação, né? E onde eu naturalmente preciso, e área a qual eu naturalmente preciso dedicar uma atenção maior por um compromisso. Eu prestei concurso para esta área, nesta área, literatura portuguesa especialmente, e junto vem na bagagem as africanas de língua portuguesa. É essa área que eu preciso dedicar uma atenção maior, desenvolver projetos, né? Porque o concurso foi para essa área. Pois bem, e ainda é a área da minha formação, portanto, há uma questão de afetividade aí envolvida. Pois bem, então desde 2018 eu venho trabalhando na graduação. Em 2020, junto com outros professores da universidade, os quais eu tenho a honra de ter comigo ainda no grupo, e espero tê-los comigo no grupo, comigo e com as meninas que são minhas orientandas, espero tê-los por muito tempo no grupo. Então, nós criamos o grupo de pesquisa Literatura e Tempos Sombrios, isso aconteceu em 2020. O Antônio tem uma pergunta específica a respeito do grupo de pesquisa, e eu não vou falar muito a respeito do grupo, mas o nosso interesse reside no estudo das literaturas produzidas em tempos sombrios, tempos de opressão, tempos de violência, de medo, de guerras, de autoritarismo e de desespero. E o nosso foco são as literaturas de língua portuguesa, né? Especialmente as produzidas no século XX e no século XXI. Então, o grupo foi fundado em 2020, e de 2020 até o momento, nós desenvolvemos, e aí esses são projetos coordenados por mim, 2 projetos de pesquisa, que são os projetos Metáfora e Voz da Tradição, em Tempos Sombrios, nas literaturas de língua portuguesa, e o projeto Identidade e Resistência, Perspectivas e Diálogos a partir do Sul. Esses são projetos que são coordenados por mim, naturalmente que nós temos, que fazem parte do grupo, outros professores que coordenam outros projetos. Mas eu quero rapidamente falar um pouco a respeito desses 2 projetos de pesquisa, porque é a partir da pesquisa, e por isso mesmo que eu coloquei esse organograma aí, é a partir da pesquisa que a gente faz a extensão. Eu só consigo fazer extensão, aplicar um bom projeto de extensão, se eu tenho uma base que vem da pesquisa, que vem de muito estudo. Então, é preciso compreender, e aí eu falo isso principalmente tendo em mente que o nosso vídeo aqui, o vídeo que o Antônio vai colocar no ar, depois no YouTube, vai atingir estudantes no início da graduação, né? E é importante que eles saibam, porque às vezes a realidade de uma professora, de um professor universitário, é um pouco alheia, o estudante fica meio alheio àquilo, ele não imagina o que é o trabalho de uma professora universitária, né? Então, antes de apresentar os resultados de um projeto, houve muito estudo, houve muita preparação. Então, quando a gente chega no momento da aplicação de um projeto de extensão, é porque antes nós estudamos muito, nós preparamos muito. E isso vem da pesquisa, né? Isso vem da pesquisa. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês esses 2 projetos, este Metáfora e Voz da Tradição em Tempos Sombrios, nas literaturas de língua portuguesa. Eu submeti esta proposta no final de 2020, então ele começou em 2020, e o foco deste projeto é a poesia, né? Justamente porque eu percebo
que a maioria dos projetos na área de letras e a maioria dos trabalhos, se nós formos examinar, fizermos uma pesquisa, um levantamento para ver os TCCs, as dissertações, as teses, nós vamos ver que a maioria absoluta dos trabalhos versam sobre narrativa, e são pouquíssimos, o que se dedicam ao estudo da poesia. Então, eu percebendo isso, e a minha formação foi a vida inteira, especialmente na poesia, né? Eu fiz um TCC analisando poesia, uma dissertação analisando poesia e uma tese analisando poesia, né? Não significa que ao longo da minha formação eu não tenha feito trabalhos a respeito de narrativa. Eu fiz, naturalmente, escrevi alguns artigos sobre narrativa e escrevo sempre que me aparece a necessidade de escrever sobre narrativa. E essa necessidade, ela vem das dinâmicas sociais. A literatura é uma coisa viva e dialoga com as dinâmicas sociais, e vem essas questões que, de certo modo, se impõem também para uma estudiosa, para os estudiosos de modo geral. Pois bem, então, esse projeto Metáfora e Voz da Tradição versa sobre poesia, e aí o nosso foco vai para a poesia produzida em tempos de opressão, de violência, em épocas de autoritarismo, de guerras, como foi a Guerra Colonial Portuguesa, por exemplo. E aí, então, nós dedicamos uma atenção especial a poetas portugueses, angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos. Esse projeto tem uma produção significativa, em termos de resultado, gerou livro, gerou artigos publicados em anais de eventos, em periódicos. Então, tem uma produção significativa, uma pena que eu não tenha trazido aqui os números para vocês, tá? E nós estudamos poetas como Manuel Alegre, que foi poeta soldado, lutou na Guerra Colonial, Fernando Assis Pacheco, e aí, portanto, traz os traumas, né, decorrentes da experiência limite que foi a Guerra Colonial. Estudamos poetas como José Craveirinha, o moçambicano José Craveirinha, Luiz Carlos Patraquim, que também é moçambicano, Ovídio Martins, que é um cabo-verdiano, e não havia, quando eu comecei a estudar o Ovídio Martins, nós procuramos, não havia nenhum artigo sobre a poesia do Ovídio Martins, quer dizer, era uma terra inexplorada, e até hoje, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar o nosso artigo e um outro, talvez, sobre a poesia do Ovídio Martins. Então, isso para dizer o que é o projeto Metáfora e Voz da Tradição, em tempos sombrios nas literaturas de língua portuguesa. E o outro projeto é mais recente, ele começou este ano, tá? Que é Identidade e Resistência, Perspectivas e Diálogos a partir do Sul. Esse Sul é o Sul epistemológico, não é o Sul geográfico, né? O Sul epistemológico, porque, de acordo com Boaventura de Souza Santos, o Sul epistemológico pode estar no Norte também, ou no Norte geográfico, né? Ou em todo lugar onde haja uma luta, uma resistência contra a opressão perpetrada pelo capitalismo, pelo colonialismo ou pelo patriarcado, né? Então, nós estudamos obras de autores e autoras que se constituem como expressão de vozes do Sul. E aí colocamos um foco na questão da identidade e da resistência nessas literaturas. Então, nós trabalhamos com textos tanto em prosa quanto em poesia, dessa vez, tanto prosa quanto poesia, de autores angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, portugueses, e a uma autora, até o momento, uma brasileira, que é estudada, que faz parte do nosso corpus, que é a Conceição Evaristo, que também está no corpus dos desafios de leitura 2025. Tá? Então, eu queria dar essa ideia para mostrar para vocês que, a partir desses dois projetos de pesquisa, brotam os projetos de extensão. E aí, atualmente, assim como nós temos esses dois projetos de pesquisa ativos, eles estão em andamento, tá? Nós temos produções já em curso sobre os dois projetos, tá? No âmbito dos dois projetos. Desses dois projetos brotam outros 3 projetos que são de extensão, né? O primeiro ali que aparece é Literatura Moçambicana em Foco, né?
Este projeto é um mini curso que está sendo ministrado principalmente pela doutoranda Perla Araújo, tá? Mas com a participação de outras integrantes do grupo de pesquisa Literatura e Tempos Sombrios. O nosso foco aqui é a literatura moçambicana, principalmente com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos de letras e aos professores da educação básica uma formação na área de literaturas africanas de língua portuguesa, neste caso especificamente a moçambicana, né? Nós temos a intenção no futuro de fazer um outro minicurso desta vez, sobre a literatura angolana. E por que proporcionar essa formação aos estudantes de graduação e aos professores da educação básica, em virtude das duas leis, naturalmente, né? A Lei 10.639, de 2003, né? E a 11.645, de 2008, né? Que tornam obrigatório o ensino, a inserção no ensino básico da cultura e da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, é necessário que os professores tenham, portanto, essa formação. E há muitos cursos de letras, a maioria, que não tem na sua grade curricular, uma disciplina de literaturas africanas de língua portuguesa. Então, nós vimos a necessidade de ofertar esse minicurso na modalidade extensão. E temos aí cerca de 100 inscritos neste minicurso, a maioria, muitos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mas a maioria de fora da universidade, muitos estudantes da Unifespa, que é do Pará, tá? E está sendo um momento bastante proveitoso também. As aulas ficam gravadas, nós disponibilizamos depois no Google Classroom, mas fazemos o curso aos sábados e no primeiro sábado que fizemos, tínhamos aí quase 40 alunos na sala do Google Meet. Então, os resultados são significativos. E aí, o outro projeto são os desafios de leitura 2025, né? Figurações da identidade nas literaturas de língua portuguesa, que já vem sendo desenvolvido, né, pelo grupo de pesquisa desde o ano passado. E, por fim, o projeto quinto seminário do grupo de pesquisa Literatura e Tempos Sombrios, já tradicional, o projeto está na sua 5ª edição, o evento acadêmico, e em breve devo submeter a proposta e será realizado entre 6 e 8 de agosto de 2025. Já fica o convite aos que nos assistem. Eu vou passar a palavra ao Antônio, então, para que ele me faça as perguntas que desejar, e eu as responderei da melhor maneira que conseguir. Primeiramente, é um prazer novamente ouvi-lo, professor. Ouvindo, a gente vai imaginando muitas questões aqui, principalmente do papel da literatura no nosso cotidiano. Então, seu trabalho lindamente vai em encontro a muitas pontuações que a sociedade discute na atualidade. Então, em primeiro lugar, professor, eu acho que é muito importante, já faz um tempo que você está na universidade já, então um tempo que você vem construindo sua carreira, mas eu vejo no currículo que a gente leu aqui, só teve uma passagem para a escola pública, em processo de concurso, então tudo isso aí formando a senhora como professora. Então, antes de a gente começar a abordar sobre seus projetos, sobre vamos dizer, a sua área, seu campo de pesquisa, eu gostaria de conhecer um pouco mais a professora Karina. O que a senhora carrega dessa época de escola municipal, escola de concurso? O que te motivou a ser professora no passado e a chegar até o ponto que a senhora se vê hoje, como professora já consolidada aí na sua área? Antônio, muito obrigada pela pergunta. Antônio, eu preciso dizer que na origem de tudo isso, da minha escolha pela licenciatura, está o fato de eu ter feito no ensino médio o curso magistério, né, que alguns chamam de curso normal. Da época que eu fiz, que foi na década de 90, eu terminei esse curso em 2000, exatamente no ano 2000, foi o ano que eu fiz estágio. Ele era chamado de curso normal de ensino médio, né, ou magistério. Antes ele era chamado, depois eu não sei se voltou a ser chamado de magistério, não sei como é chamado agora.
Então, eu fiz esse curso normal de ensino médio, que é curso de formação, né, profissional, curso profissionalizante. Quando termina o curso, tu fica com um diploma que habilita a dar aula nas séries iniciais. Eu não sei como está a situação agora, eu não sei se um diploma de curso normal de ensino médio hoje é o suficiente para dar aula nas séries iniciais do ensino fundamental, mas na época, até os anos 2000, início dos anos 2000, era. Pois bem, então eu fiz esse curso e ali eu fiz estágio em todas as séries em todas, desde pré-escola até quarta série do ensino fundamental. Então a gente ficava com nós saíamos daquele curso, eu diria que com uma experiência considerável, porque o estágio, e o último estágio, era um estágio de um semestre inteiro, né? Um estágio bem cansativo, um estágio de meio ano, todos os dias na escola. E eu comecei nessa história de estágio, nesse curso, muito novinha, né? Claro, eu entrei com 14 anos nesse curso, então a primeira vez que eu entrei numa sala de aula para dar uma aula em estágio, eu tinha 15 anos, né? Tinha 15 anos, e acreditem vocês, por incrível que pareça, 15 anos e nenhuma insegurança. Nenhuma insegurança, gente. Eu acho que nem pensava na época na insegurança, né? A gente começa a pensar nessas coisas talvez mais tarde, né? Precisa de uma maturidade maior, e eu nem insegurança sentia, nem medo sentia. Eu até tinha um medo, mas eu não vou contar qual era o medo para vocês aqui, porque eu acho que não é muito adequado contar aqui nessa entrevista. Mas não era nada relacionado à disciplina, não era nada relacionado à capacidade de ensinar, de conseguir atingir de maneira adequada os alunos, né, com o conhecimento, não era nada em relação a isso. Então, era muito novinha, e aí tive essa trajetória. Depois, no início dos anos 2000, eu fiz vestibular, acabei ingressando no curso de letras, né? Não na URGS, eu ingressei no curso de letras numa faculdade particular, que na época era uma faculdade muito boa, um curso excelente, naturalmente que não à altura de uma federal, mas era um curso muito bom, que era a Faculdade Porto Alegrense de Educação, Ciências e Letras, e lá eu devo muito aos professores que notaram um certo talento em mim, e vários dos professores, em função do meu desempenho também, vieram me falar que eu deveria ir para a URGS. Óbvio que eu não vou dizer o nome desses professores aqui, porque não ficaria bem para eles, sendo funcionários de uma faculdade particular, recebendo da faculdade, chegar numa aluna e dizerem para ela assim: olha, o seu lugar não é aqui. O professor me disse exatamente assim: o seu lugar não é aqui, você tem que ir para a URGS. E ele não era gaúcho, né? Por isso mesmo você era paulista. O seu lugar não é aqui, você precisa ir para a URGS, porque lá tem pesquisa, você precisa de pesquisa, e você tem que fazer mestrado e doutorado. Isso era menina, né? Estava no primeiro semestre do curso, eu escutei e segui o conselho, naturalmente, né? Eu disse: não, se o professor está dizendo isso, é porque é. E depois vieram outras duas professoras. E depois foi o que aconteceu. Então, quando eu entrei na URGS, Antônio, eu entrei sabendo o que eu queria. Eu queria ser professora universitária, né? É curioso isso, um aluno entra na universidade sabendo: eu quero ser professora universitária, e era isso que eu queria. Mas no mesmo ano que eu entrei no curso de letras, eu também havia sido aprovada em um concurso público, e eu fui trabalhar. Essas coisas aconteceram juntas. Durante toda a graduação, eu trabalhei com educação de jovens e adultos. Então, eu estudava de manhã, nós tínhamos aulas à tarde também no curso de letras da URGS. Algumas disciplinas eram da área da literatura, a maioria das disciplinas que cursei à tarde eram de literatura, e outras eram na faculdade de educação, as didáticas e tal. E à noite eu trabalhava, eu ia para a escola e trabalhava 4 horas à noite com educação de jovens e adultos, e aí eu tinha alunos dos 15 aos 70 anos numa turma, para que vocês tenham uma ideia. E foi uma experiência extremamente enriquecedora, que faz com que a gente amadureça, né, tão jovem, com essa responsabilidade, tendo contato com uma turma tão heterogênea, com essa diversidade toda, e com pessoas com interesse, né, com pessoas que não haviam tido acesso ao ensino
na idade, digamos que, apropriada, né, durante a infância e a adolescência. Pois bem, então, isso para contar um pouco da minha trajetória. E a minha opção pela licenciatura, ela foi uma opção natural, que veio também, naturalmente, junto com a minha predileção pela leitura, pela escrita, né? Os livros sempre ocuparam um lugar muito importante na minha vida, né? Depois eu acho que eu posso voltar nesse ponto. O Antônio tem uma pergunta que entra na leitura. Tá? Professor, só pegar um pouco um gancho que a senhora comentou, eu acho meio importante falar um pouco sobre isso. A senhora já ingressou, então, na URGS, já trabalhando. Então, a gente muitas vezes vive muito no mundo da teoria ou na prática, então a gente tem, às vezes, um buraco entre os dois. Como foi para a senhora viver tanto a teoria quanto a prática disso? Via um pouco na sala de aula, depois aplicava ali quando a senhora assumia a sala de aula. A senhora via isso um ponto muito positivo na sua trajetória? Como foi? Eu vejo como um ponto positivo. Antônio, assim, enquanto eu estava na graduação e enquanto eu trabalhava em escola, durante todo o período que eu trabalhei em escola, isso mesmo depois de ter terminado a graduação, estar no doutorado, eu ouvia de colegas de escola comentários que iam no seguinte sentido: a universidade não dialoga com a escola. Eu ouvia isso dos colegas. Eu sei que eu contar isso aqui pode gerar um certo incômodo, tá? Nas pessoas que venham a escutar, que venham a assistir o vídeo. Pode ser que tenha que muita gente não concorde, mas era isso que eu ouvia de muitos colegas. Não eram poucos, gente, era a maioria que dizia isso, que a universidade não dialogava com a escola. Por outro lado, também ouvi de professores universitários que os alunos não aplicavam, quando os alunos chegavam na escola, se tornavam professores, não durante o estágio, depois, quando eles se tornavam concursados. Eles faziam tudo diferente do que haviam aprendido na universidade. Eu ouvi essas duas coisas, tá? Eu acho que os dois têm razão, tanto as colegas da escola quanto os professores universitários. Por ter passado a vida inteira é muito, né? Estou forçando a barra, mas uma parte considerável da minha vida ouvindo isso, eu procurei sempre fazer diferente. Eu procurei, então, enquanto estudante de graduação e professora na escola, ensinar de acordo com o que eu aprendia na universidade. O que eu aprendia no curso de letras? Eu aprendi no curso de letras que o principal que uma professora de língua portuguesa deve ensinar aos alunos é a leitura e a escrita. Eu aprendi no curso de letras da URGS que a professora é mediadora, é uma formadora de leitores, e era isso que eu tentava fazer. Consegui fazer isso com todos os alunos? Naturalmente que não. Isso é muito difícil, gente. Não se consegue com todos, mas se consegue com alguns. E era isso que eu tentava. Isso eu tentei fazer no meu percurso de professora, durante a graduação e depois também, enquanto trabalhava e fazia o doutorado. E é isso que eu tento fazer agora na universidade. Tá? Eu tento me opor àqueles dois discursos que eu ouvia. O discurso de que a universidade não dialoga com a escola e o discurso de que os alunos, quando se tornam professores concursados, não aplicam o que aprendem. A minha trajetória é isso. É uma trajetória de resistência a isso. É uma trajetória de uma terceira via, vamos dizer assim. E acho que uma das comprovações são os seus projetos que ela vem fazendo até o momento. Sim. E uma coisa que chama atenção também, na leitura do seu currículo, nas conversas, é o quanto a senhora gosta, se aprofunda na literatura portuguesa. O que foi esse convite que fez a senhora ingressar? Até hoje a senhora é amante assim, da literatura portuguesa. O que te motiva ali dentro, além desse primeiro contato que a senhora teve até os dias atuais? A literatura portuguesa sempre foi, na universidade, o que despertou os meus afetos, digamos assim. É o que mexeu mais com o meu lado afetivo, né? Então, eu preciso dizer que aí dentro da literatura portuguesa,
Vocês sabem que existe a história das paixões, né? Na vida a gente tem paixões, ou tem amores, se vocês preferirem. E a minha trajetória, ela é indissociável da minha paixão pelo Fernando Pessoa. Então, eu fiz um TCC sobre Fernando Pessoa, estudando um dado aspecto da obra dele. Eu poderia ter ido para a linguística. Eu acho que volta e meia eu comento isso com os alunos, né? Eu era uma estudante que eu tive convites para fazer iniciação científica, e esse é o detalhe, isso eu não contei ainda, né? Como eu trabalhava, eu não podia fazer iniciação científica. Eu não sei se vocês sabem, né? Que quem trabalha não pode fazer iniciação científica. Não podia fazer. Tá? Então me convidavam, mas depois que ficavam sabendo que eu trabalhava, não, mas tu não pode. Porque ficavam sabendo que eu trabalhava, tu não pode. Então eu não podia fazer iniciação científica. Mas tinha convites, tanto de professores de um professor da área da linguística, como de professores da área da literatura. Então eu poderia, parece que eu tinha habilidades para as duas áreas. Mas e o que me fez ir para a literatura realmente? Fernando Pessoa, naturalmente. Fernando Pessoa. Então, eu fiz um TCC estudando um aspecto da obra do Fernando Pessoa, que diz respeito à questão do amor na poesia do Fernando Pessoa. Depois eu fiz a minha dissertação estudando Fausto, tragédia subjetiva, e aí eu vou aproveitar para mostrar aqui. Esse é um resultado da minha dissertação, que acabou sendo publicado pela editora da URGS, né? Do criador de civilização, o Abismo, uma leitura palimpsestuosa do Fausto, de Fernando Pessoa, analiso o Fausto do Pessoa, fazendo uma comparação, portanto, é um trabalho de literatura comparada com o Fausto do Goethe. Tá? E aí, depois eu fui para o doutorado e fui estudar um heterônimo específico, que é o Álvaro de Campos, que dentro do universo pessoano é o meu preferido, naturalmente, né? E isso também, lá pelas tantas, tem um pouco a ver com a minha personalidade. Eu costumo dizer que o Álvaro de Campos, ele é sempre novo para mim. Cada leitura, e vocês devem imaginar que eu leio os poemas do Álvaro de Campos várias vezes, que eu devo ter lido mais de 100 vezes o poema Tabacaria, por exemplo, e cada leitura é uma leitura nova, é uma leitura de descoberta, né? E a tese de doutorado também virou livro, esse livro aqui, Álvaro de Campos, um seguidor decadente de Whitman e Nietzsche, também um trabalho de literatura comparada, aí, dialogando com a literatura e a filosofia. Tá? Então, a minha opção pela literatura portuguesa, portanto, está muito ligada a esse meu vínculo afetivo com o Fernando Pessoa. Mas, junto com o Fernando Pessoa vieram outros, né? Outros tantos, toda a literatura portuguesa. Eu sou suspeita para falar, mas assim, eu sou o tipo de professora que fica em êxtase trabalhando os Lusíadas, né? E que gosta de Manuel Alegre. Então eu gosto lá do Camões, que está situado lá no classicismo, né? Século XVI. E adoro trabalhar o Manuel Alegre, gosto de trabalhar um contemporâneo, Manuel Alegre, um Walter Ugumãe na prosa, uma Lídia Jorge. Então, realmente, a minha opção pela literatura portuguesa, ela veio com o Fernando Pessoa, que foi o que me puxou para a literatura portuguesa também. Eu acho que também a influência da minha orientadora, né, que é a Jane Tutiquian, que é uma grande estudiosa da literatura portuguesa, e de Fernando Pessoa, naturalmente, uma grande estudiosa das literaturas africanas de língua portuguesa também. Então, foi o Fernando Pessoa, foi a Jane, mas também vieram outras coisas, e depois que a gente vai à literatura, ela faz isso conosco. Depois que a gente entra, que a gente experimenta, eu costumo dizer para os alunos, se entreguem. Se vocês se entregarem, vai ser uma experiência inesquecível. Né? E eu me entreguei, e aí a gente nunca mais sai disso, gente. Tá? Não tem volta, não tem volta. Que bom que não tem volta. Sim. Eu também sou um pouco suspeito para falar, que eu sempre recordo das aulas da senhora com muito carinho, quando a senhora falava as poesias assim, de cor, de cabeça, uma coisa assim, impressionante, inclusive, e isso acaba demonstrando muito do seu amor pela literatura portuguesa, e a senhora também já falou um pouco anteriormente no seu discurso, quanto a pesquisa vai também moldando a gente dentro da academia como um todo. Então, toda essa sua importância de
falar com tanto amor, com carinho da pesquisa, também incentiva outros estudantes. Isso é um ciclo, querendo ou não, é um ciclo que a senhora passou com a sua orientadora também. Então, eu pego esse gancho para falar um pouco sobre o grupo agora de Literatura e Tempos Sombrios, ao qual eu também participei do primeiro evento, foi até uma ONU em 2021, não estava preparando de maneira online, estava vivendo um contexto muito específico por conta da Covid, um momento bem intenso, inclusive. Então, primeira coisa que eu gostaria de entender com a senhora, o nome da escolha do grupo, com certeza, acho eu, que é por conta do contexto vivido naquela época, ser literatura e tempos sombrios, e o que a senhora acha que já foi produzido, o que foi entregue à academia, e o que a senhora vê como pontos positivos desse grupo, tanto para a senhora, pela amante dos seus projetos, quanto para os seus orientandos que participam do projeto. Antônio, respondendo a tua pergunta, né, o grupo de pesquisa foi criado, então, conforme eu disse, em 2020, esse grupo Literatura e Tempos Sombrios foi criado em 2020, 2020 foi o ano de início da pandemia, né, que foi um tempo sombrio, então, ou seja, nós estávamos vivendo um tempo sombrio, mas eu já vinha pesquisando, né, obras de autores que escreveram em tempos sombrios, em tempos de guerra. Eu já vinha estudando a poesia do Manuel Alegre, eu vinha estudando a poesia do Fernando Assis Pacheco, autores que lutaram na guerra colonial portuguesa, e vinha estudando outros temas também. Mas o nome do grupo, Literatura e Tempos Sombrios, Tempos Sombrios veio da obra da Hannah Arendt, Homens em Tempos Sombrios, né? Ela fala justamente dessas personalidades, esses homens que viveram em tempos sombrios e que, de certo modo, resistiram, né? Então, um conjunto de fatores. Foi o período que nós estávamos vivendo, o período da pandemia, né? Que nos deixou numa situação de medo, numa situação de desespero, de medo, né? Eu sempre me lembro, quando eu penso no medo, no poema do Drummond, que é o Congresso Internacional do Medo, né? Que é um texto emblemático também. Então, vem de um conjunto de fatores, do momento que nós estávamos vivendo, dos meus estudos, da minha leitura, da Hannah Arendt, das pesquisas que eu já vinha fazendo, e eu senti uma necessidade de me aprofundar naquilo e de criar alguma coisa que fosse maior. E aí surgiu o grupo de pesquisa. O grupo surgiu, primeiro eu criei esse projeto, foi assim, questão de dias, eu fiz o projeto, Metáfora e Voz da Tradição em Tempos Sombrios, e em seguida eu pensei assim, nossa, mas isso eu preciso fazer outras coisas, isso precisa se transformar em algo maior, porque só isso não está dando conta do que eu quero fazer. E aí eu criei o grupo. Foi assim que aconteceu, né? Eu pensei, isso não dá conta. Só o projeto, não é que o projeto fosse pouco, mas eu precisava de mais, porque toda aquela situação que nós vivíamos cobrava mais de mim. Eu não sei se dá para entender. Isso não é fácil de explicar também. E o que esse grupo tem entregue para a comunidade em termos de resultado? Bom, nós temos realizado desde 2021 o seminário, né? O seminário do Grupo de Pesquisa, Literatura e Tempos Sombrios, e ele tem uma temática, né? Então, nesse seminário, nós convidamos, além de pesquisadores do grupo que participam de mesas, nós convidamos pesquisadores externos que colaboram conosco no evento, né? Pesquisadores de outras universidades que apresentam seus trabalhos, as suas pesquisas, e também temos no evento as sessões de apresentação de comunicação oral. Como produto, o grupo entrega naturalmente os anais, nós temos organizado os anais do grupo de pesquisa, do seminário do grupo de pesquisa Literatura e Tempos Sombrios, e em 2023 saiu esse livro aqui, essa antologia, né? Literatura e Tempos Sombrios, Gestos de Resistência. Eu estou organizando o livro do grupo que diz respeito aos trabalhos que foram apresentados como palestra no ano passado. Ele deve sair antes do final do ano, eu imagino, bem antes do final do ano, se tudo der certo. Tá? Nesse evento, nosso seminário, nós temos tido em torno de 600 inscritos
a cada edição. Na primeira foi a que teve menos, nós tivemos 200 e poucos inscritos, e depois o número foi aumentando, e nas duas últimas, em torno de 600 inscritos no evento, de todas as regiões do país, tá, gente? Muitos estudantes da UFMS, naturalmente, mas a maioria é de fora e de todas as regiões do país. Vai aí, nós temos inscritos de todos os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, todos os estados, e tem gente que participa, todos os anos apresenta comunicação no nosso evento, e que antes, a gente está demorando um pouquinho esse ano para divulgar, né? E então as pessoas já estão perguntando lá no Instagram do grupo, mandando mensagem e perguntando se nós faremos o evento esse ano. Isso é um sinal de que o grupo tem entregado algo importante para a comunidade, né? Eu preciso dizer também que os estudantes de pós-graduação, os de graduação também têm a questão das atividades complementares, né? E da extensão, que agora tem a curricularização da extensão. Mas os estudantes de pós-graduação têm a carga horária em atividades programadas, que eles precisam cumprir. Então, esse evento também é uma forma é mais uma oportunidade que os estudantes de pós-graduação têm para apresentar o seu trabalho e para publicar nos anais, né? E a publicação conta, a apresentação conta para a carga horária nas atividades programadas. Tá? E, além disso, claro, não posso deixar de comentar a importância que é o fato de nós termos uma grande quantidade de professores inscritos também, professores que atuam na rede básica de ensino, e que, portanto, vêm ao evento, participam do evento, se alimentam, né, do conhecimento e aplicam também nas escolas. Isso é importante. E por que eu estou dizendo que aplicam? Porque nós também temos relatos disso. As pessoas vêm e comentam, as pessoas nos contam, seja pelo Instagram, através de mensagem, seja no próximo evento, no chat, as pessoas escrevem assim: olhem, eu apliquei tal poema, eu trabalhei tal texto da Eliane Potiguara, e a Eliane Potiguara foi trabalhada lá no seminário, houve uma palestra sobre a Eliane, e foi tema dos desafios de leitura do ano passado. Então, nosso trabalho está chegando na escola, né? Antônio, vou te passar a palavra, porque tu tem uma outra pergunta importante. Não, fica à vontade. É bem importante ouvir tudo que a senhora vem comentando até o momento, na questão de compartilhamento mesmo de conhecimento, e tem um aspecto que me chama muita atenção. De tudo que conversamos, a gente enxerga, então, a literatura como resistência, né? Resistência a tempos sombrios, resistência aos tempos atuais, e assim a gente consegue até linkar com uma questão bem importante. Eu percebi que desde o ano passado você vem organizando um desafio de leitura junto ao seu grupo de pesquisa. Então, tem a literatura de autores brasileiros, angolanos, português, fez uma coletânea aí de autores da língua portuguesa. Então, a partir disso, a gente pode pensar o seguinte: esse movimento também pode ser visto como uma questão de resistência literária, principalmente visando aí os tempos digitais que nós vivemos, onde temos talvez um possível afastamento dos livros como um todo e mais um âmbito digital. Como você enxerga assim, o maior desafio da literatura nos tempos atuais? Olha, Antônio, o maior desafio da literatura nos tempos atuais é que as pessoas leiam realmente, é isso, né? É despertar o interesse das pessoas pelo livro. Eu estava lendo uma matéria que saiu agora, no início de maio, e eu ainda estava mostrando para as gurias. As gurias é o meu gauchês, em alguns momentos o meu gauchês irrompe. Eu estava mostrando para elas a matéria que diz que quase 30% da população brasileira está na condição de analfabetismo funcional. Ou seja, essas pessoas não são capazes de compreender textos, de interpretar textos e de expressar as suas ideias, não são capazes de fazer operações simples de matemática. Quase 30% da população brasileira, essa pesquisa. Isso é recente, saiu aqui no dia 5 ou 6 de maio. Tá? Então, isso é alarmante. É alarmante. E nós, que estamos na universidade, que não há outra maneira de dizer, é um lugar privilegiado. É um lugar privilegiado porque é a minoria da população que tem acesso a isso. É a minoria, não há como negar que é a minoria da população brasileira que tem o privilégio de estar numa universidade.
Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. E que quem teve uma formação, né, uma boa formação, e que tem condições de ser mediadora, de atuar como mediadora do processo de leitura, de atuar em favor da formação de leitores, não pode se omitir do seu papel. O nosso desafio é despertar o interesse das pessoas pelos livros. É esse o nosso desafio, é dar conta disso. Então, os desafios de leitura, tá? Eu sempre gosto de dar os créditos a quem de direito, tá? Eu procuro proceder de maneira correta. Então, eu vou dizer o seguinte, esse projeto Desafios de Leitura, ele não foi ideia minha, não foi ideia minha. O projeto Desafios de Leitura foi ideia da Maiara, a Maiara Bassanelli, que foi nossa estudante aqui no campus do Pantanal, fez iniciação científica comigo em 2019, depois mudou-se para Curitiba e está na UFPR agora. A Maiara continua trabalhando conosco no grupo de pesquisa. E a Maiara tem um canal no YouTube, que é o grupo SOS Pub. Lá ela faz leitura de livros e tal, analisa, entre outras coisas, né? E a Maiara, em 2023, comentou comigo no início de 2023 que queria fazer um desafio de leitura. E me disse como que ela queria fazer. Citou uma obra que ela gostaria de trabalhar, que era Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E aí eu disse para ela assim, não, mas então tu tem que incluir outras. E aí tu inclui uma de literatura portuguesa e uma de literaturas africanas. E aí eu sugeri, tu inclui então Cadernos de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo, e inclui Sua Excelência de Corpo Presente, do Pepe Tela, que é um escritor angolano. E aí disse para ela, tá, mas o que tu quer fazer? Tu quer fazer esse projeto sozinha? Tu quer fazer isso sozinha, sem vínculo com a universidade? Ou tu quer registrar esse projeto e aí o projeto fica do grupo de pesquisa e todas as meninas participam? Todo mundo que está no grupo participa e te ajuda. Maiara não quis registrar, disse que queria fazer sozinha, com a minha ajuda, naturalmente. O sozinha leia-se com a ajuda da professora Karina, tá? Sim. Eu concordei e ficou acertado assim. Tudo bem, eu vou e falo na live sobre Caderno de Memórias Coloniais. E ela foi fazendo, ela chamou uma professora que a atendeu e participou sobre Quarto de Despejo. Fizemos sobre Caderno de Memórias Coloniais. Quando chegou na hora de fazer sobre o Pepe Tela, ela, às vésperas do encontro, foi me falar que, professora, nós temos só 6 inscritos para o desafio sobre o Pepe Tela. 6. Aí eu disse, eu te disse que tinha que registrar esse projeto, mãe. E eu não vou conseguir fazer a live, porque nenhuma convidada respondeu. As pessoas nem respondiam o convite dela. Ela mandava o e-mail convidando os professores e eles não respondiam, é claro, não tinha uma base institucional do projeto. Aí eu disse, bom, Maiara, é tu que está convidando as pessoas, então no ano que vem tu já sabe, nós vamos registrar esse projeto e fazer direito. Aí às pressas, eu tratei de divulgar o projeto e consegui que umas 60 pessoas se inscrevessem no último desafio, que era sobre o Pepe Tela. Mas no bate-papo que ela fez, tinha umas 12, eu acho, tinham poucas pessoas. Pois bem, aí ficou combinado que em 2024 nós íamos fazer direito. Aí eu elaborei o projeto dos desafios de leitura, escolhemos 3 autoras. Eliane Potiguara foi a sugestão da Maiara, foi a que ela trouxe. O português, a portuguesa e a africana de língua portuguesa foi sempre ideias minhas, né? Então aí nós trabalhamos com Lídia Jorge e depois trabalhamos com o Canto dos Escravizados da Paulina Chiziane, que é moçambicana. Então essa é a história dos desafios de leitura, né? E esse evento ele tem um momento de divulgação, de apresentação da autora ou do autor, que a gente divulga através de um vídeo, que é colocado no canal do grupo, no YouTube. Tem o momento, pressupõe-se, né, de leitura dos participantes, né? E aí, em seguida, o bate-papo. O bate-papo é o momento do compartilhamento de leitura, né? Nós apresentamos, naturalmente, e há o espaço para que os participantes compartilhem as suas experiências de leitura, a interpretação que fizeram do texto. E, por fim, nós fazemos uma live com um especialista no tema, né, no autor, na obra. Tá? Os desafios de leitura também têm tido um resultado
muito importante. No ano passado, também como fruto do próprio projeto de pesquisa, uma vez que nós temos aqui uns 4 ou 5 artigos que são sobre poesia, né, de língua portuguesa, e aí sobre autores moçambicanos, portugueses, principalmente, no que diz respeito à poesia. No ano passado eu organizei essa antologia aqui, Figurações da Identidade nas Literaturas de Língua Portuguesa, tá? Isso brotou do projeto de pesquisa Metáfora e Voz da Tradição e dos desafios de leitura do ano passado. Tá? E o bom dessa história dos desafios de leitura é também a quantidade significativa de professores da educação básica que participam do evento. E eles não só participam do evento, como eles trazem os alunos. Então, neste ano, nós temos um número significativo de estudantes do ensino médio e do ensino fundamental que estão participando do evento, né? E o que é uma alegria para nós, né? Ou seja, o que nós estamos produzindo aqui está chegando na escola, né? E nessa edição, agora no primeiro bate-papo e na primeira live que nós fizemos, nós inclusive tivemos o apoio da editora Capulana, que nos contribuiu com alguns exemplares da obra de Noêmia de Souza, né, Sangue Negro. Então, nós aí fizemos o sorteio de 5 exemplares, 4 doados pela editora Capulana e um exemplar que era do grupo mesmo, das meninas do grupo, que doaram para sorteio. E então, essa é mais uma, isso movimenta um pouco, a coisa do sorteio movimenta as pessoas gostam, né, de ganhar livro. Quem não gosta de ganhar livro, né? Quem não gosta? Tá. Ainda mais sendo um livro da Noêmia de Souza. Então, e os desafios, então, fazem esse movimento, né? As pessoas leem, as pessoas vão atrás do livro, procuram ler, e depois há essa necessidade de compartilhamento da leitura, que é a melhor parte. E quando isso chega na escola, então, e o que nós estamos fazendo tem chegado na escola. Então, eu gosto de comentar algumas coisas, por exemplo. Eu tenho uma orientanda, foi minha orientanda no mestrado, atualmente ela não é minha orientanda, mas no ano passado, quando nós estávamos fazendo os ajustes na dissertação, um dia depois da defesa, foi uma reunião rápida para combinar alguns ajustes na dissertação, nós não me lembro por que cargas d'água, comentamos alguma coisa e eu disse assim para ela, falando sobre planos futuros, eu disse assim, escuta, por que tu não faz um projeto e aplica com os teus alunos? Nós já havíamos definido que a escritora brasileira dos desafios desse ano seria a Conceição Evaristo. E dessa vez fui eu que sugeri a obra, né? Sempre a brasileira eu deixo para elas, né? Mas dessa vez fui eu que sugeri, escolhi Em Submissas Lágrimas de Mulheres. E aí eu disse para a orientanda, então, por que tu não faz um projeto? Faz um projeto com os teus alunos de uma escola particular, tá? É importante que eu enfatize isso. Faz um projeto com os teus alunos, trabalhando a Conceição Evaristo, trabalhando os contos da Conceição Evaristo. Pois ela fez, ela seguiu o meu conselho, né? A gente pensa assim, a aluna acabou de entregar, vai entregar a dissertação, que é mais sombra e água fresca. Eu dou um conselho para ela, nos 45 do segundo tempo, pois ela fez o projeto esse ano. E o resultado é impressionante. Eu não mostro, porque eu não posso mostrar os resultados do projeto, porque nas imagens aparecem crianças, adolescentes, e vocês sabem que eu não posso mostrar isso, né? Não tenho autorização. Mas é emocionante ver os resultados do projeto dessa professora. Tá? Esse é um dos elementos que fizeram com que eu percebesse que realmente o que nós estamos fazendo na universidade está chegando na escola. Tá? E é o que me deixa mais feliz, porque eu sempre quis que o meu trabalho da universidade, eu não queria mais ser professora de escola, tá? Eu não queria mais ser professora, mas eu queria que o meu trabalho na universidade repercutisse na escola. E isso acontece. Então, eu tenho motivo para estar muito feliz. Sim, Antônio, muitos motivos de alegria. Sim, inclusive, tudo o que a gente vem conversando é muito a sua terceira via que a gente conversou lá no começo, de quem é a professora Karina dentro da universidade. Então, com certeza, ver esse resultado fluindo é algo gratificante, ver que seus caminhos
vem dando frutos. Professor, então a gente finaliza por aqui a questão das perguntas, e eu aprendi muita coisa, inclusive nessa conversa, te agradeço por isso, só passar aqui um avião está passando. E eu sinto muito que hoje eu aprendi a questão da literatura como resistência. Então, resistir aos tempos, resistir e buscar ampliar o quanto a gente conseguir. Eu lembro até hoje um conselho que você deu em aula, que é ler um conto por dia e um livro por mês, mais ou menos assim. Eu sempre tento levar isso em consideração, até visando meus alunos, vão tentar levar um pouco eu para a universidade na sala de aula. Então, eu busco ainda a terceira via, como a senhora comentou. Então, de toda forma, eu te agradeço imensamente pela conversa, foi muito gratificante. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aprendeu muito também. Então, te agradeço muito. E antes de finalizar, deixo então os minutos para a senhora poder falar. Se ela quiser complementar alguma coisa que a senhora disse, o espaço é da senhora também. Tá bom, Antônio, eu só vou pedir que tu passe o slide só para ficar o último dos contatos do grupo de pesquisa. Só passar para. Isso, tá perfeito. Eu agradeço pela oportunidade. Eu não sei se tu pretende me fazer mais alguma pergunta. Não? Já finalizamos por aqui, sim. Já Finalizamos? foram todas. Então, ótimo. Eu agradeço pela oportunidade de conversar um pouco a respeito dos projetos que nós desenvolvemos e do grupo de pesquisa. Foi uma alegria estar aqui, né? Parabenizo mais uma vez ao LALAEC pela iniciativa e pelos projetos, os outros projetos que vem desenvolvendo, que são importantíssimos para a universidade e para a comunidade de modo geral. Agradeço mais uma vez, Antônio, foi um prazer te reencontrar, desta vez aqui, né? E agradeço ao público, né, que vai nos assistir depois. Foi uma alegria, um prazer. Sim. Sim, sempre uma alegria conversar com a senhora também, você é uma grande referência que a senhora já é. Te agradeço novamente, convido todo mundo que está assistindo a pesquisar um pouco mais sobre o grupo da professora, conhecer mais os trabalhos que vêm sendo publicados, pesquisados. Então, é sempre bom estar conhecendo um pouco mais a fundo. Também reforço acessar um pouco o canal LALAEC aqui, ver os conteúdos já postados, os materiais já feitos, e acompanhe nas redes sociais. Então, muito obrigado e até mais.